Se aproxima uma limpeza global. Federação Galáctica. Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar em um tema que tem chamado a atenção de muitas pessoas ao redor do mundo. Vamos falar sobre mudanças profundas que estão acontecendo agora mesmo em nosso planeta. Vamos explorar ideias que podem parecer estranhas no começo, mas que fazem sentido quando olhamos para o quadro completo. Estas informações vêm de mensagens recebidas por uma canalizadora chamada Luiz Castanhedo, que diz estar em contato com seres de outras partes do universo. Especificamente, ela se comunica com uma organização conhecida como a Federação Galáctica. O que torna essas mensagens diferentes é a forma como elas conectam nossa vida pessoal com um plano muito maior. Não estamos falando apenas de evolução espiritual individual. Estamos falando de um processo que envolve todo o planeta e nossa posição no cosmos. Há um conceito que aparece logo no início dessas mensagens e que soa bastante assustador. É chamado de segunda morte. Esse termo não é novo. Ele aparece em textos religiosos antigos como o Apocalipse e o livro de Ezequiel. Mas aqui ele ganha um significado muito específico e diferente do que você pode imaginar. A segunda morte não é sobre morrer fisicamente uma segunda vez. Não tem nada a ver com o corpo. É sobre algo muito mais sutil e profundo. Para entender isso, precisamos primeiro compreender como essas mensagens descrevem o ser humano. Segundo essa visão, somos feitos de 3 partes principais. A primeira parte é o espírito puro. Essa é nossa essência mais profunda. Aquilo que realmente somos. Alguns chamam isso de mônada, ou centelha divina. É a parte de nós que nunca muda e que é eterna. A segunda parte é o corpo físico. Esse é fácil de entender porque é o que vemos no espelho todos os dias. É o veículo que usamos para viver neste mundo material. Mas existe uma terceira parte que fica entre essas duas. É chamada de perispírito. Pense no perispírito como uma ponte. Ele conecta o espírito puro ao corpo físico. Sem essa ponte, o espírito não conseguiria se expressar através do corpo material. O perispírito é feito de energia sutil. Não é físico como nosso corpo, mas também não é puro espírito. É algo intermediário. E aqui está a parte importante. O perispírito é feito usando a energia e a matéria do planeta onde nascemos. No nosso caso, nosso perispírito é feito da energia da Terra. Ele está perfeitamente ajustado à vibração deste planeta. É como um traje de mergulho feito sob medida para a pressão específica do oceano onde você vai mergulhar. Esse perispírito é o que permite que nossas experiências fiquem gravadas. Quando vivemos algo, quando aprendemos algo, quando sentimos algo, tudo isso fica registrado no perispírito. É como um disco rígido que armazena todas as nossas memórias e experiências de vida. Agora chegamos à parte difícil. Segundo essas mensagens, os planetas também evoluem. Eles não ficam parados. Assim como nós crescemos e mudamos, os planetas passam por transformações. A Terra está passando por uma dessas transformações agora. Ela está se tornando um mundo diferente, com uma frequência mais alta. Imagine que a Terra está mudando de canal, como um rádio. Ela estava sintonizada em uma frequência, e agora está mudando para outra frequência mais alta. Mas nem todo mundo está pronto para essa nova frequência. Algumas pessoas, depois de muitas chances e muitas vidas, escolheram ficar em padrões de comportamento que não combinam com essa nova energia. Estamos falando de pessoas que conscientemente escolhem a escuridão, o egoísmo extremo, a crueldade. Não estamos falando de pessoas comuns que cometem erros. Todos nós cometemos erros. Estamos falando de seres que, vida após vida, escolhem intencionalmente causar dor e sofrimento. Quando alguém assim não consegue mais acompanhar a evolução do planeta, ele precisa ir para outro lugar. Precisa ir para um planeta que combine com sua frequência atual. Mas aqui está o problema. O perispírito dele foi feito com a energia da Terra. Ele não pode levar esse perispírito para outro planeta. É como tentar usar aquele traje de mergulho em um oceano completamente diferente. Não funciona. Então o que acontece? O perispírito precisa ser dissolvido, precisa ser desfeito. E quando isso acontece, todas as memórias e experiências armazenadas nele também se vão. É um reinício completo. A pessoa volta a ser apenas o espírito puro, sem nenhuma lembrança de tudo que viveu. Isso é a segunda morte. Não é a morte do corpo e não é a morte do espírito. É a morte desse corpo energético intermediário e de tudo que estava guardado nele. As mensagens descrevem isso como um processo muito doloroso. Não fisicamente doloroso, mas doloroso em um nível muito profundo. É a perda total de identidade, de história pessoal, de tudo que a pessoa construiu ao longo de muitas vidas.
Mas existe uma parte ainda mais impressionante dessa história. Aparentemente, a forma como esse processo acontece pode variar. Existe um método que as mensagens descrevem de forma bem dramática. Elas falam sobre algo chamado de planeta chupador, ou planeta sugador. Imagine um planeta com uma gravidade ou vibração tão forte que ele funciona como um ímã gigante para certos tipos de energia. Quando esse planeta passa perto da Terra, ele puxa automaticamente os seres que têm uma vibração muito baixa. É como uma aspiradora cósmica. O processo é rápido, brutal e totalmente sem delicadeza. Não há tempo para preparação ou despedida. É arrancado de forma abrupta. Mas a Terra recebeu uma graça especial. Por causa de uma intervenção de seres muito elevados, o processo aqui será diferente. Será muito mais suave e cuidadoso. Em vez de serem arrancados violentamente, os seres que precisam deixar o planeta serão colocados em um sono profundo. Existem câmaras especiais preparadas para isso. Nesses lugares, a pessoa será adormecida suavemente, e enquanto dorme, o perispírito será dissolvido da forma menos traumática possível. É como a diferença entre arrancar um curativo de uma vez ou tirá-lo devagar. O resultado final é o mesmo, mas um jeito causa muito menos dor. Então, mesmo em um processo tão drástico como esse, ainda existe espaço para compaixão e cuidado. Isso nos leva a uma pergunta importante. Quem decidiu que a Terra mereceria esse tratamento mais gentil? Quem está organizando tudo isso? É aqui que entramos no tema da vida fora do nosso planeta. As mensagens são muito claras sobre isso. Não estamos sozinhos no universo. Na verdade, pensar que estamos sozinhos é visto como uma forma de arrogância. As mensagens chamam isso de geocentrismo espiritual. Geocentrismo é quando você acha que a Terra é o centro de tudo. No passado, as pessoas achavam que o Sol girava em torno da Terra. Hoje sabemos que é o contrário. Mas muita gente ainda acha que somos o centro da criação espiritual. Que somos o único planeta com vida inteligente, que somos o único projeto importante de Deus. As mensagens dizem que isso é absurdo. Em um universo infinito, com bilhões e bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas, pensar que só a Terra tem vida consciente é estatisticamente ridículo. Existem milhões de civilizações lá fora, milhões de irmãos estelares, como as mensagens chamam. Mas nem todas essas civilizações são iguais. Existe uma diferença enorme entre elas. E essa diferença não é tecnológica, é moral e espiritual. Algumas civilizações avançaram tanto na tecnologia, quanto na ética e na espiritualidade. Elas cresceram de forma equilibrada. Essas são as civilizações que fazem parte da Federação Galáctica. Eles são seres de luz. Seres que evoluíram ao ponto de entender que o verdadeiro progresso não é só sobre ter máquinas melhores. É sobre ser melhor como pessoa, como sociedade, como planeta. Esses seres estão aqui agora. Eles estão ao redor da Terra, observando e ajudando. O papel deles é nos auxiliar nessa transição para um mundo melhor. Eles não vão fazer tudo por nós, mas vão dar o apoio necessário para que possamos dar esse passo. E esse apoio será muito concreto. Não é só apoio espiritual ou energético. Eles vão compartilhar tecnologia real, física, que podemos usar. Estamos falando de tecnologias limpas para gerar energia, métodos avançados para a agricultura que não prejudicam o solo, sistemas industriais que não poluem. Tudo o que precisamos para curar nosso planeta e construir uma sociedade verdadeiramente sustentável. Mas existe outro grupo de seres lá fora. E esses não são tão benevolentes. Essas são civilizações que desenvolveram tecnologia incrível, talvez até mais avançada que a da Federação, mas fizeram isso sem crescer moralmente. Eles são inteligentes, mas não são éticos. Eles são poderosos, mas não são compassivos. É como dar uma arma para uma criança. A criança pode saber como usar a arma tecnicamente, mas não tem a maturidade para entender quando não deve usá-la. Segundo as mensagens, alguns governos na Terra fizeram acordos com esses seres, acordos secretos. Esses governos permitiram que esses seres fizessem certas coisas aqui no planeta. Coisas como abduzir pessoas, fazer experimentos. Em troca, esses governos receberam tecnologia. Isso explicaria muitos casos estranhos que ouvimos ao longo dos anos. Pessoas que foram levadas contra sua vontade. Animais mutilados de formas bizarras. Fenômenos que não conseguimos explicar. As mensagens dizem que todos esses seres negativos serão removidos do planeta. Eles não poderão mais ficar aqui quando a Terra terminar sua transição. Existe até um nome para quem vai liderar essa remoção. É uma entidade conhecida como o Arcanjo Miguel. Será uma limpeza completa. Todos os seres que não vibrarem em uma frequência de amor e respeito terão que sair. Agora vamos voltar para a ajuda que os seres positivos vão oferecer. Essa tecnologia incrível que eles prometem compartilhar.
Você pode estar pensando, ótimo, vamos receber tudo isso e resolver nossos problemas, mas não é tão simples assim. A tecnologia virá com regras muito claras. No começo, a supervisão será total, completa. Cada uso dessa tecnologia será monitorado de perto. Por quê? Porque a humanidade ainda não provou que é madura o suficiente para ter tanto poder. Pense nisso. Nós ainda temos guerras. Ainda temos pessoas morrendo de fome enquanto outras desperdiçam comida. Ainda temos destruição do meio ambiente por ganância. Nós não somos confiáveis ainda. As mensagens usam uma comparação que faz muito sentido. É como dar fósforos para uma criança pequena. Você não faz isso porque sabe que a criança pode se machucar ou causar um incêndio. A regra será simples e brutal. Tolerância zero. Se qualquer pessoa tentar usar essas novas tecnologias para fazer mal, ela será imediatamente identificada e removida do planeta, sem aviso, sem segunda chance, sem julgamento. É uma medida drástica, mas necessária, porque o risco é grande demais. Uma tecnologia avançada nas mãos erradas pode causar destruição inimaginável. Com o tempo, conforme a humanidade mostrar que aprendeu, que amadureceu, que está usando essas ferramentas de forma responsável, a supervisão vai diminuir. Aos poucos teremos mais liberdade, mas isso vai levar tempo, talvez gerações. É uma liberdade condicional em escala planetária. Agora você pode estar se perguntando, como essa Federação Galáctica funciona? Se existem milhões de civilizações envolvidas, como elas se organizam? Não pode ser uma bagunça total. As mensagens entram em detalhes interessantes sobre isso. Primeiro, nem todo mundo faz parte da Federação. Para ser membro pleno, uma civilização precisa ter alcançado um certo nível de evolução. Eles chamam isso de mundo de regeneração. É um estágio onde o bem prevalece sobre o mal, onde a cooperação é mais forte que a competição, onde o amor é a base de tudo. A Terra ainda não está lá. Ainda estamos no que eles chamam de mundo de expiação e provas. É um lugar onde as pessoas sofrem para aprender, onde o mal ainda tem muito poder, onde a vida é dura. Por isso não somos membros plenos da Federação. Somos considerados um protetorado. Isso significa que estamos sob a proteção deles. Mas não temos voz nas decisões. É como ser menor de idade. Seus pais cuidam de você, mas você não vota nas decisões da família. E quem pediu essa proteção para a Terra? Segundo as mensagens, foi o próprio Cristo. A entidade que conhecemos como Jesus Cristo, mas que na verdade é um ser cósmico muito mais amplo do que nossa religião descreve. Ele pediu à Federação que cuidasse da Terra e da humanidade durante esse período difícil. Aqui é onde as coisas ficam realmente interessantes. A Federação não é governada por humanos ou humanoides como nós. Existe uma raça específica que atua como conselheira em todas as federações galácticas. E essa raça pode surpreender você. São seres felinos. Não estamos falando de gatos domésticos, estamos falando de uma civilização antiga e extremamente evoluída que tem forma felinoide. Eles são descritos como uma das raças mais antigas e sábias do universo inteiro. Por causa de sua imensa evolução espiritual e sua compreensão profunda das leis divinas, eles ocupam posições de conselheiros. Eles não governam diretamente, não tomam decisões por outros, mas garantem que todas as ações da Federação estejam alinhadas com a vontade do Criador. Eles chamam o Criador de Senhor das Consciências, e o papel desses seres felinos é manter tudo em harmonia com essa vontade divina. Eles atuam em todas as federações galácticas que existem, não apenas na nossa galáxia, mas em todas. É um papel de unificação e sabedoria. Isso nos leva a um conceito que é central em toda essa cosmologia: meritocracia espiritual. Na Federação, você não sobe de posição por ser rico. Você não ganha poder por ter armas. Você não herda status por ter nascido em uma família importante. A única coisa que importa é sua evolução moral, seu nível de compaixão, sua capacidade de servir aos outros sem esperar nada em troca. Pense em como isso é diferente do nosso mundo. Aqui na Terra, poder e dinheiro andam juntos. As pessoas mais influentes geralmente são as mais ricas ou as que têm mais força militar. Família e conexões políticas importam muito, mas lá fora, entre as estrelas, nada disso conta. A única moeda de valor real é quão evoluído você é como ser, quão puro é seu coração, quão sincero é seu desejo de ajudar os outros. Isso é uma crítica direta ao nosso sistema. Mostra que nossa definição de sucesso e progresso está completamente invertida. Estamos valorizando as coisas erradas. Enquanto corremos atrás de dinheiro e poder, civilizações avançadas corriam atrás de amor e sabedoria. Então, como tudo isso se conecta com o que está acontecendo na Terra agora? Muitas pessoas sentem que algo está errado, que a energia está pesada,
Que há uma tensão no ar que não conseguimos explicar. As mensagens falam sobre isso. Elas descrevem o que chamam de psicoesfera densa. A psicoesfera é como uma atmosfera psíquica ao redor do planeta. É formada pelos pensamentos e emoções de todos os seres vivos. Quando muitas pessoas estão com medo, raiva ou tristeza, a psicoesfera fica densa e pesada. É como um nevoeiro energético. Mas aqui está o ponto importante. Essa densidade não é um acidente, não é um castigo, é intencional, é parte de um treinamento. Um conselheiro felino que se comunicou através das mensagens explicou isso de forma clara. Essa pressão energética é como um teste final. É um treinamento intenso antes de uma grande mudança. A pressão é tão forte que força cada pessoa a tomar uma posição. Não dá mais para ficar em cima do muro. Não dá mais para ser neutro. Você precisa escolher um lado. Vai seguir o caminho do amor ou do medo? Vai escolher servir ou ser servido? Vai optar pela luz ou pela escuridão? A densidade atual está revelando quem cada pessoa realmente é por dentro. É como quando você aperta uma esponja. O que estava dentro sai. A pressão está fazendo com que nosso verdadeiro eu apareça. Não dá mais para fingir, não dá mais para esconder. E isso tem um propósito claro. Antes de receber tecnologia avançada, antes de entrar em uma nova fase da existência, precisamos provar que estamos prontos. Precisamos mostrar que podemos manter nossa integridade mesmo sob pressão extrema. Porque se você não consegue se manter firme no bem quando as coisas estão difíceis, como vai lidar com poder real? Como vai usar tecnologia que pode criar ou destruir como um pensamento? Essa pressão não é apenas psicológica, ela também se manifesta fisicamente. O próprio planeta está passando por mudanças. E aqui entra uma figura fascinante mencionada nas mensagens, o Senhor do Clima e do Tempo. Do nosso ponto de vista científico atual, a ideia de um ser que controla o clima soa absurda. Nós entendemos o clima como um sistema complexo de correntes de ar, temperatura dos oceanos, radiação solar e atividade humana. Falamos sobre aquecimento global causado por emissões de carbono. Então, como encaixar a ideia de um ser consciente controlando tudo isso? As mensagens não negam que a atividade humana tem impacto. Nós estamos poluindo, estamos destruindo florestas, estamos causando problemas reais. Mas isso é colocado como um fator secundário. O fator principal é um ciclo cósmico muito maior. Este Senhor do Clima é descrito como um espírito altamente evoluído. Ele faz parte da equipe planetária do Cristo. Ele tem gerenciado o clima da Terra desde que o planeta se formou. Bilhões de anos cuidando dos padrões climáticos do nosso mundo. E segundo ele, os grandes eventos climáticos da história, como as eras glaciais, não foram acidentes. Foram parte de um ciclo natural. Esse ciclo tem a ver com algo chamado transposição dos polos. Não é sobre os polos magnéticos mudarem de lugar completamente. É sobre um movimento de bambolear do eixo da Terra. Imagine um peão girando. Ele não gira perfeitamente reto. Ele balança um pouco enquanto gira. A Terra faz a mesma coisa. E esse balanço completa um ciclo completo a cada 25 mil anos mais ou menos. Esse movimento muda a forma como a luz do Sol atinge diferentes partes do planeta. Muda os padrões de temperatura. Muda tudo. E segundo o Senhor do Clima, estamos exatamente no final de um desses ciclos agora. Estamos no fim de um período quente e prestes a entrar em um reajuste. O que isso significa na prática? Significa que o clima do planeta vai se reorganizar de forma significativa. As correntes oceânicas vão mudar. Essas correntes são como rios gigantes debaixo d'água que carregam calor pelo planeta. Quando elas mudam, os padrões de vento mudam. As chuvas mudam. Tudo muda. Lugares que hoje são férteis e verdes vão ficar mais secos. Vão entrar em um período de descanso. Enquanto isso, lugares que hoje são desertos vão começar a receber chuva. Vão se tornar férteis e cheios de vida. É uma dança, um reequilíbrio natural do planeta. As mensagens mencionam que o Brasil, por exemplo, não vai ser tão afetado negativamente. Na verdade, o Brasil vai estar em posição de ajudar outras nações que vão enfrentar desafios maiores. Isso coloca a nossa crise climática atual em uma perspectiva totalmente diferente. Não é que não precisamos nos preocupar com poluição. Precisamos sim. Mas talvez os eventos extremos que estamos vendo também tenham a ver com esse ciclo natural muito maior. Talvez estejamos vendo a Terra se preparar para uma grande mudança que aconteceria de qualquer forma, independente do que fizéssemos. Agora chegamos a uma parte que soa realmente assustadora, a chamada onda solar magnética, ou erupção solar massiva. Se você pesquisar sobre erupções solares, vai ver que cientistas realmente se preocupam com isso. Uma erupção solar forte o suficiente pode fritar sistemas elétricos, pode derrubar satélites, pode causar apagões em continentes inteiros.
Então, quando as mensagens falam sobre uma onda solar magnética chegando, muita gente entra em pânico. Será o fim de tudo? Vamos todos morrer? Mas o Senhor do Clima e outros seres que transmitiram mensagens são muito claros sobre isso. Não. Essa onda não vai matar ninguém. Não vai prejudicar nenhuma forma de vida orgânica. Nenhum humano vai morrer por causa disso. Nenhum animal. Nenhuma planta. A onda está sendo calculada e modulada com precisão absoluta. Existem engenheiros da Federação trabalhando nisso. Eles estão garantindo que a intensidade seja exata. Forte o suficiente para fazer o que precisa ser feito, mas não tão forte que cause dano à vida. Então, o que essa onda vai afetar? Nossa tecnologia. É um pulso eletromagnético gigante direcionado especificamente para nossos sistemas tecnológicos. Todas as nossas redes de comunicação, internet, telefones celulares, torres de transmissão, satélites, tudo isso vai ser afetado. Mas por quê? Por que alguém faria isso de propósito? A explicação é perturbadora e fascinante ao mesmo tempo. Segundo as mensagens, nossas redes atuais de telecomunicação não são neutras. Elas estão impregnadas com frequências específicas. Frequências que foram colocadas lá, intencionalmente para nos controlar. Essas frequências nos mantêm em um estado constante de medo e ansiedade. Elas interferem com nossa capacidade de pensar claramente. Nos mantém distraídos e divididos. É uma forma sutil de controle mental em massa. Não tão óbvio quanto hipnose, mas efetivo. E não podemos simplesmente desligar essas frequências ou limpar os sistemas enquanto eles ainda estão funcionando. É preciso um reset completo. A onda solar vai fazer exatamente isso. Vai desativar toda essa infraestrutura de uma vez. Vai limpar as frequências nocivas. Vai forçar um reinício total dos sistemas. E quando reconstruirmos, vamos reconstruir com as novas tecnologias limpas que a Federação vai fornecer. Tecnologias que não podem ser usadas para controle mental. Tecnologias que respeitam o livre-arbítrio. É como quando seu computador está tão cheio de vírus que a única solução é formatar tudo e começar do zero. A onda solar é a formatação. Vai doer um pouco? Sim. Vamos ficar sem internet por um tempo. Vai ser inconveniente. Vai ser assustador para muita gente. Mas é necessário. É a única forma de realmente nos libertar dessas amarras invisíveis. Então, o que tudo isso significa para nós? Onde nos encontramos nessa história toda? Começamos falando sobre a dissolução do perispírito, esse corpo energético que conecta espírito e matéria. Falamos sobre a Federação Galáctica e sobre seres de consciência avançada que nos observam e auxiliam. Discutimos como o planeta está passando por mudanças climáticas que são parte de um ciclo natural muito maior. E terminamos com uma onda solar que vai resetar nossa tecnologia. São ideias que desafiam completamente nossa visão normal de realidade. Elas pegam nosso pequeno mundo cotidiano e o colocam dentro de um contexto cósmico gigantesco. De repente, não somos mais apenas pessoas tentando pagar contas e sobreviver mais um dia. Somos participantes em uma transformação planetária que tem implicações galácticas. Não somos vítimas de um caos aleatório. Somos agentes ativos em um plano que tem propósito e direção. Cada escolha que fazemos importa. Cada decisão de escolher amor ao invés de medo, cada momento em que optamos por ajudar ao invés de prejudicar, tudo isso conta. Não apenas para nosso karma pessoal, mas para o destino coletivo da humanidade. O sistema descrito nas mensagens tem uma lógica interna coerente. Pode partir de premissas que nossa ciência atual não aceita. Mas uma vez que você aceita essas premissas, tudo se encaixa. É como um quebra-cabeça gigante onde cada peça se conecta com as outras. A segunda morte se conecta com a evolução planetária. A evolução planetária se conecta com a hierarquia galáctica. A hierarquia galáctica se conecta com as mudanças climáticas. As mudanças climáticas se conectam com a onda solar. E tudo isso se conecta com nossas escolhas pessoais diárias. Nada está isolado. Tudo faz parte de um tecido maior. Mas talvez o aspecto mais interessante de tudo isso seja o conceito de meritocracia espiritual. Essa ideia de que em civilizações avançadas, o único critério para a ascensão é a evolução moral. Não importa sua riqueza, não importa sua força, não importa sua inteligência ou seus contatos políticos. A única coisa que importa é o tamanho do seu coração, sua capacidade de amar, sua vontade de servir. Agora imagine se aplicássemos esse princípio aqui na Terra. Só por um momento, imagine. O que mudaria se nossos líderes fossem escolhidos não por dinheiro de campanha ou aparência na TV, mas por comprovada capacidade de compaixão e serviço desinteressado? O que mudaria em nossas empresas se promoções fossem baseadas não em quem vende mais ou quem faz mais política interna, mas em quem realmente cuida melhor da equipe e contribui para o bem-estar de todos?
O que mudaria em nossas escolas se avaliássemos estudantes não apenas por notas em provas, mas por crescimento em empatia, colaboração e cuidado com os outros? O que mudaria em nossas famílias se medíssemos sucesso não por quanto dinheiro ganhamos, mas por quanto amor compartilhamos? Seria um mundo completamente diferente. E segundo essas mensagens, esse é exatamente o tipo de mundo que estamos sendo convidados a criar. A Terra está subindo de nível. Está se graduando de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. E nós podemos ir junto nessa jornada. Mas só se estivermos prontos. Só se tivermos feito o trabalho interno necessário. Porque não dá para fingir. A pressão atual está revelando quem realmente somos. Está tirando todas as máscaras. Está mostrando nosso verdadeiro caráter. E baseado nisso, cada um de nós vai acabar no lugar que corresponde à nossa vibração real. Alguns vão continuar com a Terra em sua nova fase. Outros vão precisar continuar sua evolução em outro lugar. Não é julgamento, não é punição. É apenas a lei natural de que cada ser gravita para o ambiente que corresponde ao seu nível de consciência. Pense nisso como frequências de rádio novamente. Se você é um rádio sintonizado em FM, não vai captar sinais de AM. Não é que os sinais de AM sejam ruins ou que você está sendo excluído. É simplesmente que você não está na frequência certa. E a solução não é forçar o rádio FM a tocar AM. A solução é você mudar sua própria frequência. Aqui está a parte boa. Nós podemos mudar nossa frequência. Não estamos presos. Não estamos condenados. A cada momento temos a chance de escolher diferente, de pensar diferente, de agir diferente. Cada ato de bondade eleva nossa frequência. Cada perdão que oferecemos nos sintoniza melhor. Cada vez que escolhemos amor em vez de medo, nós mudamos nossa vibração. E esse trabalho não precisa ser grandioso. Não precisa ser dramático. Você não precisa salvar o mundo inteiro. Você só precisa ser uma pessoa melhor hoje do que era ontem. Só isso já é o suficiente. Porque quando milhões de pessoas fazem esse trabalho pequeno mas consistente, o efeito acumulado é enorme. É como gotas d'água. Uma gota sozinha não parece muita coisa, mas milhões de gotas formam um oceano. As mensagens também falam sobre não ficarmos sozinhos nesse processo. Não somos abandonados para descobrir tudo por conta própria. Há ajuda disponível. A Federação está presente. Nossos guias espirituais estão conosco. O próprio planeta está nos apoiando na transformação. Até aquela densidade pesada que sentimos no ar tem um propósito útil. Ela está nos forçando a crescer. Está nos obrigando a parar de procrastinar nossa evolução. Quantas pessoas passam vidas inteiras dizendo que vão mudar, que vão ser melhores, que vão começar a trabalhar em si mesmas, mas nunca fazem nada? A pressão atual está tirando essa opção da mesa. Ou você cresce agora ou fica para trás. Soa duro, mas talvez seja exatamente o tipo de empurrão que muitos de nós precisamos. Às vezes gentileza não funciona. Às vezes precisamos de um choque de realidade para realmente acordar. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo agora em escala planetária. Um despertar forçado, um crescimento acelerado, uma evolução sob pressão. A questão da tecnologia também é fascinante, porque mostra que avanço técnico sem avanço moral é perigoso. Nós aqui na Terra temos um exemplo claro disso. Criamos armas nucleares. Temos capacidade de destruir o planeta várias vezes. Mas temos a sabedoria para nunca usar essas armas? A história mostra que não. Já usamos, e quase usamos várias outras vezes. Fomos salvos por sorte ou pela intervenção de indivíduos corajosos que desobedeceram ordens no último segundo, não por nossa sabedoria coletiva. Então faz todo sentido que seres mais avançados olhem para nós e pensem: essas criaturas não estão prontas para a tecnologia realmente poderosa ainda. Vão se machucar ou machucar outros. A supervisão estrita sobre as novas tecnologias não é opressão, é proteção. É como quando pais não deixam uma criança pequena usar uma faca afiada. Não é porque odeiam a criança, é porque amam e querem proteger. Eventualmente a criança cresce e aprende a usar a faca com segurança, mas leva tempo. Precisa de orientação, precisa de paciência. E é assim que a Federação está nos tratando, como pais cósmicos supervisionando crianças que estão aprendendo a lidar com ferramentas poderosas. Com o tempo, vamos provar que somos confiáveis. Vamos demonstrar que amadurecemos. E então a supervisão vai diminuir. Vamos ganhar mais autonomia. Mas isso não vai acontecer da noite para o dia. Vai levar tempo, talvez gerações. O tema da chamada erupção solar também merece mais reflexão, porque no fundo, o que essa erupção representa é uma desintoxicação forçada. Nós estamos viciados em nossa tecnologia atual. Quantas pessoas não conseguem ficar 5 minutos sem checar o celular? Quantas pessoas sentem ansiedade se a internet cai? Nossa dependência é doentia, e essa dependência nos torna vulneráveis à manipulação.
Quando você precisa de algo desesperadamente, quem controla esse algo tem poder sobre você. Ao desligar tudo de uma vez, a erupção solar vai nos forçar a passar por uma abstinência coletiva. Vai ser desconfortável. Muita gente vai entrar em pânico. Mas do outro lado desse processo, teremos a chance de reconstruir nossa relação com tecnologia de forma mais saudável. Além disso, sem todas as distrações constantes da internet, redes sociais e notícias 24 horas, as pessoas vão ter que voltar a interagir face a face. Vão ter que conversar de verdade. Vão ter que lidar com seus próprios pensamentos sem distração constante. Isso pode ser assustador para muita gente. Vivemos em uma sociedade onde fazemos de tudo para evitar ficar sozinhos com nossos próprios pensamentos. Mas esse encontro consigo mesmo é necessário. É nesse silêncio interno que a verdadeira transformação acontece. Talvez o maior presente que a erupção solar vai nos dar não seja a destruição da velha tecnologia, mas a criação de espaço para a introspecção real. E quanto às mudanças climáticas, o fato de serem parte de um ciclo natural maior não significa que não precisamos nos preocupar. Significa que precisamos nos adaptar. Significa que resistir à mudança é inútil. O planeta vai mudar de qualquer forma. Nossa escolha é: vamos lutar contra a mudança e sofrer, ou vamos fluir com ela e encontrar novas formas de viver em harmonia com o novo clima? Civilizações antigas sabiam fazer isso. Quando o clima mudava, elas migravam, encontravam novos lugares para viver. Adaptavam suas práticas agrícolas, mudavam seus modos de vida. Nós, com toda a nossa tecnologia, de alguma forma perdemos essa flexibilidade. Ficamos presos à ideia de que tudo deve permanecer como sempre foi. Mas o universo não funciona assim. Tudo está em constante mudança. Estrelas nascem e morrem. Galáxias colidem e se fundem. Planetas evoluem. Por que acharíamos que a Terra deveria ser a exceção? Por que acharíamos que o clima deveria ficar congelado no estado que conhecemos? Não faz sentido. A única constante é a mudança. E quanto mais cedo aceitarmos isso, mais fácil será navegar o que está por vir. As mensagens também tocam em algo que muitas pessoas sentem, mas não sabem expressar. Que existe um lado oculto em nossos governos e instituições. Que decisões importantes estão sendo tomadas longe dos olhos do público. Que há agendas secretas em jogo. A menção aos acordos entre governos terrestres e seres extraterrestres negativos ressoa com muitas teorias de conspiração que existem há décadas. Obviamente não há como provar nada disso, mas o fato é que muita gente sente que não estamos recebendo a história completa. Que há verdades sendo escondidas de nós. E se pelo menos parte disso for real, então a limpeza que está vindo vai expor tudo. Vai trazer os segredos à luz. Vai forçar a transparência. Isso vai ser caótico no início. Revelações chocantes vão abalar a confiança das pessoas em instituições que sempre acreditaram. Vai haver raiva. Vai haver sensação de traição. Mas do outro lado desse caos, haverá clareza. E você não pode construir um mundo novo e melhor sobre fundações de mentiras. Você precisa limpar tudo primeiro. Precisa começar com verdade. A ideia dos seres felinos como conselheiros galácticos é particularmente interessante, porque gatos têm sido associados com espiritualidade e mistério em muitas culturas antigas. No Egito Antigo, gatos eram sagrados. Eram vistos como protetores e guardiões de conhecimento oculto. Em muitas tradições místicas, felinos representam independência, intuição e conexão com reinos invisíveis. Então talvez essas associações antigas não fossem apenas simbólicas. Talvez houvesse algum conhecimento real por trás delas. Talvez nossos ancestrais tivessem algum contato ou memória de contato com esses seres cósmicos felinos. E essa memória foi preservada em mitos e símbolos religiosos ao longo de milênios. O conceito de Cristo como um ser cósmico é outro ponto que merece atenção. As mensagens não negam Jesus ou seu papel, mas expandem enormemente o que esse papel significa. Jesus não foi apenas um homem bom que morreu há 2000 anos. Ele foi e é uma expressão de uma consciência cósmica muito mais ampla. Uma consciência que cuida de planetas inteiros, que coordena a evolução de civilizações, que trabalha em escalas de tempo que vão além da compreensão humana normal. Isso, na verdade, eleva Jesus em vez de diminuí-lo, porque se ele é apenas um profeta humano, por mais inspirado que fosse, seu impacto seria limitado. Mas se ele é a manifestação de um princípio cósmico, então seu alcance é infinito, então sua influência se estende muito além da Terra. Isso também resolve alguns paradoxos teológicos. Como um Deus amoroso pode deixar tanto sofrimento acontecer na Terra? Bem, se a Terra é apenas um entre milhões de planetas sob cuidado, e se o sofrimento aqui serve a um propósito educacional dentro de um plano maior, então faz mais sentido. Não é que Deus não se importa.
é que Deus está trabalhando em uma escala que não podemos ver completamente. É como uma criança que não entende por que o pai a leva ao médico para tomar uma vacina. A injeção dói, a criança chora e se sente traída. Mas o pai sabe que essa dor momentânea vai proteger a criança de algo muito pior no futuro. A criança simplesmente não tem contexto para entender isso. A pressão para escolher um lado, para sair da neutralidade, também é algo que muitas pessoas estão sentindo intensamente agora. Cada vez mais. Situações na vida estão forçando pessoas a tomar posições claras. Você não pode mais ficar calado quando vê injustiça. Você não pode mais fingir que não vê o que está errado. Algo dentro de você está gritando para você se posicionar, para você falar, para você agir, e isso não é confortável. Seria muito mais fácil continuar fazendo de conta que não vemos nada, continuar na nossa bolha segura, mas essas bolhas estão estourando. Estamos sendo forçados a olhar, a reconhecer, a responder, e a forma como respondemos está definindo quem somos realmente. Existe também uma questão de tempo em tudo isso. As mensagens falam sobre eventos iminentes, sobre mudanças que estão chegando em breve. Mas o tempo no mundo espiritual não funciona igual ao tempo no mundo físico. Iminente para seres que pensam em termos de milhares ou milhões de anos, pode significar décadas para nós. Então, quando exatamente tudo isso vai acontecer? Ninguém sabe ao certo. E talvez seja melhor assim, porque se soubéssemos a data exata, muita gente não faria nada até o último minuto. É como estudantes que sabem quando será a prova. Muitos deixam tudo para a véspera. Mas se você não sabe quando a prova será, você precisa estar sempre preparado. Precisa fazer o trabalho continuamente. E esse trabalho de preparação não é sobre estocar comida ou construir bunkers. É sobre trabalhar em você mesmo. É sobre perdoar pessoas que te machucaram. É sobre pedir perdão para pessoas que você machucou. É sobre escolher amor quando sua primeira reação é raiva. É sobre ajudar quando seria mais fácil ignorar. É sobre dizer a verdade quando seria mais conveniente mentir. Esse é o trabalho real. Esse é o que vai determinar se você está pronto ou não. E a beleza disso é que todo mundo pode fazer esse trabalho. Não importa onde você mora, não importa quanto dinheiro você tem, não importa sua educação ou sua idade. Todos têm a mesma oportunidade de crescer espiritualmente. As mensagens também falam sobre a importância de não ter medo. Medo é a ferramenta principal de controle. Quando você está com medo, você aceita coisas que normalmente não aceitaria. Você abre mão de liberdades. Você obedece sem questionar. Então, uma das formas mais importantes de resistir a controle é não ter medo. Mas como você faz isso quando há tantas coisas assustadoras acontecendo? A resposta é fé. Não necessariamente fé religiosa, embora possa ser. Mas fé no sentido de confiar que existe um plano maior, que você não está sozinho, que o universo não é aleatório e cruel, que há propósito e significado por trás de tudo o que acontece. Quando você realmente acredita nisso, o medo perde muito de seu poder. Você ainda pode sentir preocupação, ainda pode ser cauteloso, mas não fica paralisado pelo medo. Não entra em pânico. Você confia que mesmo nos momentos mais difíceis, há forças trabalhando para seu bem maior. E essa confiança em si mesma cria uma vibração que atrai ajuda. É como se você sinalizasse para o universo: estou pronto para receber orientação. Estou aberto a essa assistência. E então a ajuda chega. Às vezes de formas inesperadas. Uma conversa casual que te dá exatamente o insight que precisava. Um livro que cai nas suas mãos no momento certo. Uma coincidência que é óbvia demais para ser acaso. O papel das novas tecnologias limpas também não pode ser subestimado. Porque energia é poder, literalmente. Quem controla a energia controla tudo. Por que você acha que guerras são travadas por petróleo? Por que você acha que países brigam por recursos energéticos? Porque controlar a energia é controlar a vida das pessoas. Mas e se a energia fosse livre e abundante? E se qualquer pessoa pudesse gerar sua própria energia sem depender de grandes corporações ou governos? Isso mudaria completamente a dinâmica de poder no mundo. Ninguém poderia usar energia como ferramenta de controle ou chantagem. E é exatamente por isso que tecnologias de energia livre têm sido suprimidas até agora. Existiram e existem inventores que criaram dispositivos que poderiam gerar energia praticamente de graça. Mas esses inventores são desacreditados. Suas patentes são compradas e enterradas. Às vezes eles morrem em circunstâncias suspeitas, porque há interesses enormes em manter o status quo. Bilhões e bilhões de dólares dependem de manter a humanidade dependente de fontes de energia controladas. Mas segundo as mensagens, isso está chegando ao fim. As novas tecnologias não vão poder ser suprimidas porque terão proteção da Federação. Qualquer tentativa de escondê-las ou controlá-las vai ser bloqueada.
E uma vez que essas tecnologias estejam disponíveis para todos, o jogo muda completamente. Da mesma forma, tecnologias de cura que realmente funcionam vão desmantelar a indústria farmacêutica como a conhecemos. Se você pode curar câncer ou diabetes ou qualquer outra doença com dispositivos de frequência que não custam quase nada para operar, por que alguém gastaria milhares de dólares em tratamentos convencionais? A resposta é que não gastaria, e isso assusta muita gente poderosa. Porque uma humanidade saudável é uma humanidade que não pode ser controlada através do medo de doença. Uma humanidade saudável tem energia para questionar, para lutar por seus direitos, para exigir mudanças. Por isso a saúde real das pessoas nunca foi prioridade do sistema. O sistema lucra com doença, não com saúde. Mas novamente, isso está mudando. Porque a vibração do planeta está subindo e essas práticas baseadas em explorar sofrimento humano simplesmente não vão poder existir na nova frequência. Vão ser incompatíveis. É como tentar ouvir uma estação de rádio AM em um receptor que só capta FM. Não importa o quanto você tente, simplesmente não vai funcionar. Então pessoas e organizações que dependem dessas práticas explorativas vão ter que mudar ou vão deixar de existir. Não há terceira opção. A parte sobre os exilados também é importante de entender com mais profundidade. Quando falamos de alguém ser exilado para outro planeta, isso não é condenação eterna. Não é ir para um inferno sem fim. É simplesmente ir para um ambiente mais adequado ao seu nível atual de evolução. Pense nisso como repetir um ano na escola. Se você não aprende o conteúdo da quinta série, você não vai conseguir acompanhar na sexta. Então você repete a quinta até dominar o material. Não é punição. É dar a você a oportunidade de realmente aprender, ao invés de avançar sem entender nada. Da mesma forma, um espírito que não está pronto para viver em um mundo de regeneração, onde amor e cooperação são a norma, esse espírito vai se sentir perdido e confuso em tal ambiente. Seria como colocar uma criança de 5 anos em uma sala de aula universitária. A criança simplesmente não tem a base necessária para acompanhar. Então é muito mais gentil e apropriado deixar a criança em um ambiente adequado ao seu nível de desenvolvimento. E esses espíritos que são exilados terão novas oportunidades. Em seus novos planetas, eles poderão continuar aprendendo. Poderão crescer no próprio ritmo. E eventualmente, em futuras encarnações, quando tiverem evoluído o suficiente, poderão retornar a mundos mais avançados. Nada está perdido permanentemente. A evolução é uma espiral ascendente. Às vezes você dá alguns passos para trás antes de dar um salto para frente. Mas a direção geral sempre é para cima. Sempre é em direção a mais amor, mais sabedoria, mais união com o divino. A questão das memórias perdidas na segunda morte também é complexa. Por um lado, perder todas as suas memórias e experiências soa aterrorizante. É como deixar de existir de certa forma. Mas por outro lado, às vezes memórias são um fardo. Às vezes carregamos dor e trauma de vidas passadas que nos impedem de seguir em frente. Às vezes um reinício completo é exatamente o que precisamos. É como formatar um computador que ficou completamente bagunçado e cheio de vírus. Sim, você perde alguns arquivos, mas você também se livra de todo o lixo acumulado. E pode começar fresco, limpo, novo. Para espíritos que ficaram presos em padrões muito negativos, talvez essa seja a única forma de realmente recomeçar. Porque se eles mantivessem todas as memórias dos erros e maldades que cometeram, a culpa e o peso disso poderia ser esmagador. Poderia ser impossível seguir em frente. Um reinício limpo dá a eles uma chance real de criar uma nova história. E lembre-se, o espírito puro não é perdido. A essência, a centelha divina, continua existindo. É como se você salvasse o núcleo do programa, mas deletasse todos os arquivos corrompidos ao redor. O núcleo pode então reconstruir tudo de novo, mas desta vez de forma mais saudável. As câmaras de repouso mencionadas nas mensagens são uma forma de tornar esse processo o menos traumático possível. É como anestesia antes de uma cirurgia. A cirurgia ainda precisa acontecer, mas você não sentirá a dor. É um ato de compaixão mesmo em um momento difícil. Mostra que mesmo quando há consequências sérias para escolhas ruins, ainda existe cuidado e amor envolvidos no processo. Tudo isso nos leva de volta à questão central. O que você vai fazer com essa informação? Você pode descartar tudo como loucura. Você pode escolher não acreditar em nada disso. E tudo bem, ninguém é obrigado a acreditar em nada. Mas mesmo que você não acredite literalmente em cada detalhe, há princípios úteis aqui. A ideia de que evolução moral é mais importante que sucesso material. A ideia de que estamos todos conectados e que o que fazemos afeta os outros. A ideia de que o universo tem propósito e significado. A ideia de que existem consequências para nossas escolhas.
não apenas nesta vida, mas além dela. Esses são princípios que podem melhorar sua vida independente de você acreditar ou não em federações galácticas e seres felinos. Se você começar a viver como se suas escolhas realmente importassem, como se existisse um plano maior, como se você fizesse parte de algo significativo, sua vida vai mudar. Você vai se tornar mais cuidadoso com suas ações, mais consciente de suas palavras, mais atento ao impacto que tem nos outros. E isso por si só já é valioso. Não importa se os detalhes específicos das mensagens são literal e completamente verdadeiros. Os princípios por trás delas são transformadores, e no fim, talvez seja isso que realmente importa. Não os detalhes técnicos de como a segunda morte funciona ou quantos conselheiros felinos existem na Federação, mas sim a mensagem central. Evolua, cresça, escolha amor, sirva aos outros, seja melhor. A densidade atual que sentimos no ar pode nos empurrar em duas direções. Pode nos empurrar para baixo, para mais medo, mais raiva, mais divisão. Ou pode nos empurrar para cima, para mais amor, mais união, mais compaixão. A escolha é nossa. A cada momento, enfrentamos essa escolha. Quando alguém é rude com você, você vai responder com mais rudeza ou com gentileza? Quando você vê alguém precisando de ajuda, você vai fingir que não viu ou vai oferecer auxílio? Quando você está com raiva, você vai descarregar essa raiva nos outros ou vai respirar fundo e processar esse sentimento de forma construtiva? Essas pequenas escolhas, repetidas milhares de vezes, determinam quem você se torna, determinam sua vibração, determinam seu destino. E a boa notícia é que nunca é tarde demais para começar a fazer escolhas melhores. Não importa quantos erros você cometeu no passado. Não importa quanto você se afastou do caminho. A qualquer momento você pode escolher diferente. Pode escolher retornar. Pode escolher recomeçar. O universo não está mantendo um registro de pontos contra você. Não há um Deus zangado esperando para te punir. Há apenas as consequências naturais de nossas escolhas e a oportunidade constante de escolher melhor. As mensagens falam sobre supervisão e vigilância, mas não no sentido opressivo. É mais como um professor observando estudantes durante uma prova. O professor não está torcendo para você falhar, está ali para garantir integridade no processo e para ajudar se necessário. A Federação não quer nos ver falhar, eles querem nos ver ter sucesso, querem nos ver evoluir, mas eles também não vão fazer o trabalho por nós. Nós precisamos crescer através de nossos próprios esforços, através de nossas próprias escolhas. Ninguém pode evoluir por você. Ninguém pode fazer suas lições espirituais por você. Você tem que fazer o trabalho, mas você não está sozinho no processo. Há apoio disponível, há orientação disponível. Você só precisa estar aberto a receber. A questão da tecnologia e sua relação com consciência também é profunda. Nós tendemos a pensar em tecnologia como algo neutro, apenas ferramentas que podem ser usadas para o bem ou para o mal dependendo de quem as usa. Mas talvez não seja tão simples assim. Talvez tecnologia realmente avançada precise estar em harmonia com consciência elevada. Talvez existam leis universais que impedem que tecnologia realmente poderosa funcione nas mãos de seres com intenções negativas. Talvez seja por isso que certas descobertas só acontecem quando a humanidade está pronta para elas. Não é conspiração ou supressão em todos os casos. Às vezes é simplesmente que certos conhecimentos só se revelam para mentes que estão preparadas, que estão no nível de consciência certo. É como senhas em um computador. Você não consegue acessar certos arquivos até ter a senha certa. E a senha, neste caso, é seu nível de evolução espiritual. Então talvez a melhor preparação para receber tecnologia avançada não seja estudar física ou engenharia, embora isso ajude. Talvez seja trabalhar em seu coração, em sua compaixão, em sua capacidade de amar. Porque quando você atinge um certo nível de amor e sabedoria, os segredos do universo simplesmente se abrem para você. Não porque alguém decidiu te dar acesso, mas porque você naturalmente ressoou com aquela frequência. E isso é verdadeiro poder. Não poder sobre outros, mas poder de criar, de curar, de transformar. E esse poder nunca vai ser mal usado por alguém que realmente o conquistou. Porque a jornada para conquistá-lo transforma você ao ponto onde você literalmente não pode mais pensar em usá-lo para mal. Seria como pedir a um santo para torturar alguém. Ele simplesmente não conseguiria fazer, não porque não tem poder físico, mas porque a própria ideia é incompatível com quem ele se tornou. Esse é o mecanismo de segurança perfeito. Melhor que qualquer trava ou senha. É uma trava interna. Consciência. As mensagens nos convidam a pensar grande, a expandir nossa visão além das preocupações diárias, além das fronteiras do nosso país, além até do nosso planeta. Nos convida a nos ver como cidadãos cósmicos,
como parte de uma família galáctica muito maior. E quando você começa a pensar assim, suas prioridades mudam. Aquela discussão boba com seu vizinho sobre onde cada um pode estacionar de repente parece ridiculamente pequena. Aquela raiva que você sentia de seu chefe parece insignificante. Aquela ansiedade sobre dinheiro se torna menos urgente, porque você percebe que há coisas muito maiores acontecendo. Você faz parte de algo imenso. E isso é ao mesmo tempo humilhante e empoderador. Humilhante porque você percebe o quão pequeno você é no grande esquema das coisas, mas empoderador porque você percebe que mesmo sendo pequeno, você importa, suas escolhas importam, sua luz importa. Você é uma peça necessária no quebra-cabeça cósmico. Sem você, o quadro não está completo. Então seja a melhor versão de si mesmo que puder ser. Não por obrigação, não por medo de punição, mas porque é quem você realmente é. Porque quando você remove todas as camadas de condicionamento social, todo o trauma, todo o medo, o que resta é amor puro, é luz pura, é conexão divina pura. Esse é seu verdadeiro eu. E tudo que está acontecendo agora, toda a pressão, todas as mudanças, tudo isso está servindo para queimar as camadas falsas e revelar esse eu verdadeiro. É como ouro sendo refinado no fogo. O fogo não destrói o ouro, apenas remove as impurezas, e o que resta é puro e brilhante. Você é o ouro. A vida atual é o fogo, e o que vai emergir desse processo é a versão mais pura e mais verdadeira de você. Então abrace o processo. Sim, vai ser desconfortável às vezes, vai doer, vai te desafiar, mas do outro lado, você vai se encontrar, vai se lembrar de quem realmente é. E isso vale cada momento de dificuldade no caminho. A limpeza global que está chegando não é sobre destruição, é sobre renovação, é sobre deixar ir o velho para fazer espaço para o novo. É sobre soltar padrões que não servem mais para abraçar possibilidades melhores. E você pode resistir a isso, pode lutar contra a mudança, pode tentar se agarrar ao familiar, mesmo que o familiar seja doloroso e limitante. Mas isso só vai tornar o processo mais difícil. Ou você pode fluir com a mudança, pode confiar no processo. Pode soltar o controle e deixar a transformação acontecer. E quando você faz isso, quando você realmente se entrega à evolução, algo mágico acontece. Você descobre que não está perdendo nada de valor real. Você está apenas deixando ir ilusões, e o que ganha em troca é tão mais valioso. Você ganha liberdade, você ganha paz, você ganha conexão verdadeira com outros e com o divino. Você ganha seu verdadeiro eu de volta. Então seja bem-vindo à limpeza global. Seja bem-vindo à transformação planetária. Seja bem-vindo ao seu próprio despertar. Não é fácil. Ninguém disse que seria, mas é o caminho. É o próximo passo na evolução da humanidade e na sua evolução pessoal. E você está aqui exatamente no momento certo para participar disso. Sua alma escolheu estar aqui agora, escolheu passar por isso, porque sabia que podia, sabia que tinha a força necessária. Então confie nessa sabedoria, confie em você mesmo, e dê um passo de cada vez em direção à luz. Você consegue, nós todos conseguimos. Juntos estamos criando um novo mundo, um mundo onde amor vence ódio, onde unidade vence divisão, onde luz vence escuridão. E esse mundo está nascendo agora, através de você, através de suas escolhas diárias de amor.